Ok, então depois de alguns atrasos imprevistos tecnológicos de todas as partes e de todas as formas, estamos aqui nessa quinta-feira, mais uma quinta-feira, dentro dessa programação de seminários virtuais que o Instituto de Geografia da UERJ Maracanã tem feito, né? A princípio, visando esse compartilhamento desse momento com os nossos alunos, e aí a gente resolveu abrir, né, abranger todos os demais interessados. Então, todos os seminários, obviamente, nossa rotina de 18 horas, começamos, a gente sempre dá uma atrasadinha justamente para o público chegar e também precisa de ajustes tecnológicos, mas a gente tem criado uma rotina de toda quinta-feira, a partir das 18, nos encontrarmos para debater vários assuntos interessantes dentro da geografia. E hoje a gente tem como convidados a professora Zeni Rosenal e o Jefferson Oliveira, né, o professor Jefferson Oliveira, que vão discutir um pouco, né, sobre fé e devoção em tempos de pandemia, a dimensão espacial do sagrado do cyberespaço. E aí, só falando, tanto o pessoal que entrou aqui na sala agora, como o pessoal que está participando lá no YouTube, a gente faz a fala dos dois convidados, e após essa fala, nós temos uma série de perguntas que podem ser feitas tanto pelo pessoal que está participando aqui na sala de webconferência, quanto pelo pessoal que está assistindo lá no YouTube. O pessoal lá do YouTube escreve as perguntas, vão ser repassadas para o pessoal daqui, e o pessoal aqui da sala, né, quem está assistindo aqui direto pela RNP, pode se inscrever aqui do lado esquerdo, a gente tem um bate-papo, só coloca o seu nome, e aí na hora das perguntas pode abrir o microfone e perguntar diretamente. O que tem acontecido é que as pessoas têm tido muitos problemas com o microfone, então se não der para falar, escreve perguntas que a gente vai ler e repassar aqui para os convidados. Então, vamos iniciar. Boa noite, professora Zeni. A fala é de vocês. Boa noite, Simone. É muito bom estar com vocês aqui. Jefferson vai dar boa noite? Também, você pode falar. Boa noite. Bom, então, eu inicio agradecendo o convite e também pedindo desculpas, porque esse atraso aí tem 90% de possibilidade de ser meu, esse atraso. Bom, como eu vou iniciar, né? Nós vamos falar a fé no contexto social da Covid-19, e a ênfase será na sua dimensão geográfica. Assim, esse seminário terá duas partes. Na primeira, vamos conhecer a fé, ou melhor, o sagrado, nos estudos da geografia da religião ou geografia e religião. Na segunda parte, teremos análise empírica dentro da pluralidade do estudo que já estamos realizando há bastante tempo. Iremos ver a estrutura in e off do sagrado na geografia. Será um exemplo para futuros estudos que vocês que estão nos ouvindo poderão fazer e pesquisar. Lembrando sempre que o contexto, espaço e tempo e a metodologia, eles caminham juntos na investigação acadêmica. Mas, hoje, aqui, vamos dividir somente para uma melhor comunicação com vocês, que vocês estão nos ouvindo. Iniciamos, então, essa primeira parte, que é reconhecer a dinâmica da fé no espaço geográfico. Ora, é preciso, para que isso aconteça, é preciso interpretar a religião e investigar as manifestações materiais e imateriais de seus ritos e rituais. O que são ritos?
Ritos são aqueles que imprimem no espaço, ou no lugar, ou no território, na região ou na paisagem, os seus símbolos e os seus significados. Ora, então, símbolos e significados fazem parte da atividade humana. E como o Cosgrove já dizia, toda atividade humana é, ao mesmo tempo, material e simbólica. É, ao mesmo tempo, produção e comunicação. Nossa abordagem de hoje, então, da fé, ela exige, né, que a gente faça algumas perguntas que já estão aí, essas perguntas que vai nortear a nossa fala, né? Vai nortear os estudos geográficos de interpretar o valor simbólico dos grupos religiosos. Mas quais seriam essas duas perguntas iniciais? Então, a primeira, como definir um estudo da fé na geografia? A segunda pergunta, como investigar e definir este sagrado nos conceitos geográficos que temos? Então, é possível agora eu iniciar a resposta desses dois questionamentos, né? A fé é interpretada com uma base teórica e metodológica sólida. Na geografia da religião, e a gente vai ver isso. Muitos estudiosos acreditam que o termo geografia da religião foi usado inicialmente no ano de 1795. Quem nos disse isso foi o geógrafo alemão Büchner, em seu livro de 1991, que ele afirma que o geógrafo alemão Gottlieb Kircher foi o primeiro a utilizar. Ora, temos que ir no contexto da época que isso ocorreu. O espaço e o tempo uniam-se, mas com uma preocupação do estudo de uma geografia histórica do acontecer bíblico. Então, o século XVIII foi marcado por isso, o século XIX permaneceu. No século XX, a primeira metade, os geógrafos não priorizavam estudos da religião. Isso foi prejudicial para a ciência geográfica, porque outros cientistas sociais, sociólogos e antropólogos, estudaram a religião na primeira metade do século XX. Na geografia, o que temos de ideias geográficas deste período, eu posso citar o Paul Fickler, de 1947, o De Fontaine, de 1948, Thorne, seu livro de 1967, o Soffer, de 67, e no Brasil nós tivemos a professora Maria Cecília França, em 1970, a sua tese de doutorado sobre religião. Eu citei esses autores porque eu queria chamar a atenção para vocês que nós temos aí um alemão, 2 franceses e um norte-americano. Isso vai ser importante daqui a pouco. A geografia da religião, nesse início, então, de século XX, ele apresenta-se em harmonia com as teorias da geografia cultural que existia naquele período, né? Ou seja, não priorizavam o simbolismo. Já no fim do século XX, após 1980, a nova geografia cultural surge e, com ela, há uma ruptura com a geografia cultural existente, que era liderada por Karl Sauer. Olha, a história, a teoria e a metodologia dos estudos da religião estão em 3 denominações importantes. Nós temos nova geografia cultural, que é da linha americana e inglesa,
Temos a geografia cultural renovada, que é o nome dado pelos alemães, e temos a abordagem cultural na geografia da França. Ora, por que eu falo isso? Porque vocês, ao receberem um texto em que tenha uma dessas dominações, não se preocupem. A religião estará impregnada em cada uma dessas áreas. O simbolismo e o significado são palavras-chave nas pesquisas das décadas a partir de 1990. Agora, então, é que eu vou, vocês já estão vendo esse slide aí, mas eu vou definir, então, o que é uma geografia da religião. É o estudo da motivação religiosa na criação e transformação do espaço pelo homem religioso. O homem religioso é o agente social responsável por essas transformações. Por que isso? Porque existe um impulso religioso que o leva a agir sobre seu ambiente, de uma maneira ou de uma forma que responda às suas necessidades. Continuando ainda nessa definição, a gente pode trazer para vocês os geógrafos que lideraram pós-1980. Nós temos o Tanaka, de 81, um japonês. Temos Bonnet-Maison, também da mesma data, francês. Temos o Soffer, em 84, aquele mesmo do primeiro período, que permanece agora no segundo período. Temos o Rinched e o Butner, dois, e temos o Paul Claval, o francês. Então, é só para enriquecer, dizendo que aquelas correntes, elas permanecem também nos estudos nessa nova geografia cultural, ou nessa geografia cultural renovada, ou essa religião e geografia. Eu citei esses autores, esses geógrafos, né, selecionados, porque eles nos dão muitos ensinamentos. Eu escolhi alguns. O primeiro é a ideia de que existe mais simbolismo nos objetos e nas coisas que a aparência indica. Isso nos leva a reconhecer tanto o valor mercantil quanto o valor cultural de um bem simbólico. O que seria isso? Teríamos a mercadoria com seu valor mercantil e o símbolo com seu valor cultural religioso. Outro ensinamento é que é pela existência de uma cultura que se cria um território. É a ideia do Bonnet-Maison. E é pelo território que se fortalece e se exprime a relação simbólica existente entre a cultura e o espaço. O território legitima aquele devoto que está ali reorganizando, comandando o seu território. Mas o ensinamento seria a manifestação da religião no espaço, porque ela qualifica esse espaço em espaço sagrado. É o locus da hierofania. Eu vou explicar daqui a pouquinho. A dicotomia entre sagrado e profano estão nas ideias dos pesquisadores que eu citei há pouco. Agora, então, eu posso responder a segunda pergunta, que é como investigar e definir o sagrado no espaço. É possível essa investigação por inúmeras buscas científicas. Eu escolhi 3, porque essas 3 nos ajudam nesse seminário, mas poderia trazer mais. A primeira é o estudo da religião através da comunidade religiosa que o pesquisador deseja escolher. É a comunidade escolhida. A segunda
científica de investigação é pela experiência individual religiosa e as marcas que estão impressas nesse espaço. Então, vocês estão vendo que eu posso estudar o coletivo, na primeira do exemplo, e posso estudar o individual, a identidade religiosa que o homem tem. E a terceira opção, ou a terceira investigação, a terceira busca que eu trouxe para vocês, é considerar a dialética entre a religião e o ambiente. Agora, eu gostaria de mostrar a figura da dimensão de análise, que ela mostra o sagrado e o profano. Então, essa figura alguma particularidade. Essa figura ela foi iniciada em 1990, quer dizer, os estudos e a síntese desses estudos e a busca, isso foi iniciado em 1990. Essa pesquisa ela não foi linear, ela foi contínua, né? E ela apresenta a conclusão que nós chegamos em 2003, foi que é possível estudar através de 3 dimensões de análise: a dimensão econômica, a dimensão política e a dimensão do lugar. Essa figura, ela sofre mudanças, ela sofre em itens que nós colocamos ali. É possível que daqui a alguns anos apareça uma 4ª dimensão. Eu estou em alerta, estou observando a figura. O que tem ocorrido é que surgem novidades, e essas novidades, então, nos faz a pensar em que dimensão está, ou seria uma outra dimensão, né? Então, ela representa a terceira etapa da pesquisa de geografia da religião aqui no Brasil. Ora, se eu botei sagrado e profano, eu preciso dizer para vocês o que eu entendo de sagrado e o que entendo de profano. Então, o sagrado, numa análise que envolve sempre o profano. O Mircea Eliade, ele dá uma definição muito simples. Ele diz que tudo que não é sagrado é profano. E aí até ele brinca que ele vai dar mais detalhes no final do livro. Mas você lê o livro e não tem os mais detalhes. Então, eu passo para vocês que o sagrado é completamente diferente do profano. Agora, eu posso acrescentar algumas qualidades. Por exemplo, o sagrado se apresenta absolutamente diferente porque ele se relaciona a uma divindade. E o profano não se relaciona a uma atividade. A palavra profano, esse pro é um prefixo que significa em frente de ou ao redor de. E fano vem de fania, manifestação. Então, o sagrado está próximo, aliás, o profano está próximo do sagrado, mas não é sagrado. Eu vou brincar aqui que nós estamos num seminário, fazendo um seminário profano. Por quê? Porque nós não estamos nenhum ritual sagrado nesse seminário. Pode ser até que no final isso ocorra, mas vamos aguardar até o final da exposição. Mas profano, então, é o seu cotidiano, é o que você faz todo dia, né? É o seu, nada além dos seus hábitos do dia a dia. Eu tenho pesquisas sobre a origem do sagrado, eu só vou dizer aqui alguns filósofos, historiadores, e sociólogos e geógrafos. Temos Durkheim, temos o Max Weber, temos Mircea Eliade, temos Peter Berg e muitos outros. Eu escolhi para hoje o Mircea Eliade. Eu escolhi porque eu acredito, pelo que eu já li, ele é bem geógrafo, apesar de ser historiador das religiões.
ele pensa como geógrafo, eu acho. E é dele aquela palavra hierofania, que eu falei, locus do sagrado. Para ele, essa manifestação que ocorre chama-se hierofania. E é fácil, hiero é sagrado, fania é manifestação. Então, é o acontecer sagrado em algo que se revela. Então, o sagrado pode se manifestar como uma realidade de ordem inteiramente diferente do seu cotidiano. São inúmeras as hierofanias. Eu escolhi algumas para hoje. Pode ser a manifestação do sagrado num objeto, aí vocês vão pensando a religião. Pode ser numa árvore, pode ser numa pedra, pode ser numa pessoa. Implica em algo misterioso, ligado à realidade, mas que essa realidade não pertence ao seu cotidiano. Ela pertence a outro mundo, podemos falar assim. E por que isso ocorre? Porque há uma aptidão do homem em reconhecer o sagrado. É como que uma disponibilidade de conversar com o divino. É aquela busca ao transcendente que o sagrado contém. O sagrado também tem o sentido de poder, tem o sentido de separação. Separar o que é sagrado do que não é sagrado. E também de definir no espaço essa trajetória ou esse caminho do espaço sagrado ou do lugar sagrado. Ora, hoje, né, nós vamos tratar de um contexto de pandemia, em que o devoto vai buscar esse poder do sagrado que eu falei. O devoto, ele busca esse poder do sagrado em vários contextos, mas, geralmente, em tempo de indefinição, a busca na fé possui uma maior intensidade na procura do homem religioso. É como que ele recorresse a coisas que não são daqui do cotidiano dele, para que ele possa ter essa busca, essa satisfação. Então, no slide, nós podemos agora ver a fé, né? Então, o que seria? A fé, ela surge como uma onda suave da vida, induzindo o devoto a um conforto espiritual, a um sentimento de serenidade, um bem-estar no contexto social. Essa busca ocorre na pluralidade religiosa que existe em diferentes culturas. Então, para a nossa conversa, neste seminário, importa conhecer para nós, geógrafos, para a nossa geografia, que o sagrado se manifesta sobre a forma de hierofania, com a função religiosa de atender ao devoto, numa produção que qualifica o espaço em espaço sagrado. Ora, o homem religioso tem o seu tempo sagrado, e é nesse tempo sagrado que ele constrói e reconhece os espaços, os lugares, os territórios, as paisagens, impregnadas desse poder do sagrado. Então, eu aqui quis mostrar que é possível trabalhar espaço e tempo com os nossos conceitos geográficos já definidos na nossa ciência. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, falar, aliás, o que eu entendo por espaço sagrado.
Então, eu entendo que é um campo de forças e de valores, que eleva o homem religioso acima de si mesmo, que o transporta para um meio distinto daquele no qual transcorre a sua própria existência. Como? Por meio dos símbolos, dos mitos, dos ritos, que o sagrado exerce na sua função de mediar o homem e a divindade. Então, antes de conhecer esses símbolos, esses significados, eu desejo diferenciar aqui o rito na concepção do devoto tradicional e do devoto pós-moderno. Eu não estou dizendo que onde tiver um não tem o outro. Não é isso. Eles estão juntos e só um geógrafo da religião talvez possa identificá-los. O devoto tradicional, o poder milagroso está no espaço sagrado, aquele locus da hierofonia do miceliade, revelado em formas simbólicas religiosas. Ora, o devoto vai a este espaço sagrado, ele vai na busca do sagrado para atender às suas necessidades. Já na concepção do pós-moderno, o poder religioso estaria dentro do devoto, mas esse poder só se manifestaria no espaço sagrado. Ou seja, a transcendência seria no lugar. Por que eu trouxe essas duas definições, essas duas abordagens? Porque em ambas, tanto na fé tradicional como na fé pós-moderna, o locus da hierofonia ocorre no espaço, ocorre no lugar. E nós somos geógrafos, então devemos interpretar essa formação, esse arranjo espacial que o sagrado domina, né, nesse espaço. E para terminar, então, essa primeira parte desse seminário, nós vamos ver as motivações da fé hoje, num contexto de pandemia. Terá a interpretação e análise dos ritos, de quais são os valores simbólicos, quais são esses significados, que vai estar na fala do professor Jefferson de Oliveira. A comunidade religiosa escolhida por ele terá as apresentações materiais e imateriais nas práticas. Então, convido todos à busca do sagrado, essa busca de conforto e essa busca das necessidades. Agora é a sua vez, Jefferson. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes participando dessa live. Agradecer também a professora Regina, ao professor Antônio e a todos que estão aqui presentes. Destaco também, claro, né, que é uma honra estar aqui participando da professora Zeni Rosendal, que é uma grande difusora dos estudos da geografia cultural e da geografia da religião aqui no Brasil. E participar também deste seminário aqui, para mim, sendo um ratificário que veio sendo, né, ao longo da minha trajetória acadêmica na geografia. Falo isso como regiano, né, e através da NEPEC, eu tive a oportunidade de realizar aquilo que é um dos principais objetivos da UERJ, o desenvolver o alunado ao longo de sua trajetória acadêmica em uma tríade, né, para a formação de um bom profissional, que seria o ensino, a pesquisa e a extensão. Ao longo do meu doutorado, né, e do pós-doutorado também, eu vim trabalhando com as novas dinâmicas socioculturais e as novas práticas religiosas de devoção ao sagrado no cyberespaço e na difusão midiática, ou seja, TV, rádio e internet, em um período em que denomino como hipermodernidade. O tema selecionado para abordagem aqui neste seminário, ele é oportuno e, ao mesmo tempo, é de acordo, né, com as nossas vivências, as nossas experiências que estamos perpassando nesse período atual da pandemia, principalmente também com a Covid-19.
a gente observa que, nunca como antes, em nossa sociedade, as principais características daquilo que a gente verá daqui a pouco, que seria a hipermodernidade, se apresentam de maneira tão expressiva como essa pandemia. O mundo, em quarentena, em isolamento social, em ações de lockdown, trouxe um aumento de uma necessidade do uso da internet, das mídias, das tecnologias, e principalmente também de ações no cyberespaço e nas diferentes redes de conexões. Essas ações, em sua maioria, para suprir os mercados, as questões sociais, seja as mídias sociais, as redes sociais, os aplicativos de mensagens, videoconferências, a difusão de informações pelos meios de comunicação, TV, rádio e internet, e entre outros pontos também que passaram a se tornar vitais e importantes na atualidade. Neste sentido, agora a gente tentando trazer isso para a geografia, principalmente a geografia da religião, como que a religião ela vem se apresentando nesse processo? Os templos, os locais de culto e consagração ao sagrado estão, em sua maioria, fechados. Como que um homem religioso poderia ter contato com o sagrado, além da esfera física? Quando eu falo aqui esfera física, eu estou falando das igrejas, dos templos, terreiros, sinagogas, mesquitas. Como que ocorre essa percepção, a vivência, o comportamento, o sentido e o sentimento da fé em uma prática midiática, né? Será que ao longo desse processo pandêmico, né, que estamos vivenciando, poderíamos observar um processo de decadência da religião, do sentido e sentimento religioso, igualmente pensando algo semelhante, né, no final da década de 60, em especial os anos de 68, né, que foi considerado o ano sem fim, que foi um ano marcado por diversas transformações socioespaciais na sociedade? Ou será que a religião entraria novamente em um novo processo, assim como as ideias de Weber, destaca que em momentos de guerra, crises sociais, a pandemia, a religião tenderia a ser mais flexível, continuando sendo, claro, um refúgio para o homem religioso, ocorrendo assim um novo recrudescimento? Esses aqui são alguns questionamentos, né, que iremos apresentar ao longo deste seminário. Desta maneira que a fala, né, ela vai ser dividida em duas partes. A primeira apresentando para vocês o que seria essa hipermodernidade, né, que eu falei para vocês anteriormente. E a segunda seria apresentar como que a religião, nesse processo, tem se inserido, em especial no meu trabalho na Igreja Católica, nesse novo contexto sociocultural. O que seria a hipermodernidade? Né, esse foi um conceito que eu trabalhei durante o meu doutorado. Ele foi criado por um filósofo francês, o Guy Lipovetsky, assim também foi trabalhado em conjunto com outros filósofos também da França, como o Jean Serroy, o Sebastian Charles. Esse conceito ele é caracterizado pela cultura do excesso. Ou seja, sua principal marca é o prefixo hiper, que acompanhado do termo modernidade, ele vem traduzir uma exacerbação de valores, ou seja, uma cultura do excesso, uma superabundância de produções que gera, consequência, o consumo. Segundo o autor, Lipovetsky, o que hoje a gente chama de pós-moderno, na verdade, pode ser mais corretamente classificado de hipermodernidade. Para o autor, a pós-modernidade ela não conseguiu vislumbrar e, ao mesmo tempo, atender também os novos anseios da sociedade atual, suas novas demandas, as novas transformações socioculturais, seja na estética, seja na arte, seja na cultura e, consequentemente, também na religião. Em nossa sociedade, caracterizada pelo movimento, pela fluidez, né, destacando aqui também, claro, o grande trabalho do sociólogo polonês Bauman, né, de que o mundo é fluido, tudo é líquido, tudo é mutável, né, assim como também pela flexibilidade, indiferente como nunca antes, se foi aos grandes princípios estruturantes da modernidade, que precisaram adaptar-se ao ritmo hipermoderno para não desaparecer. Desta maneira, a hipermodernidade ela está inserida num novo processo de produção capitalista, conhecido como o capitalismo artista, o capitalismo estético, que foi um termo também criado por esse filósofo, e que destaca que o capitalismo, na sua atualidade, ele não estaria muito mais centrado na produção material, né, como na época fordista, mas também no imaterial, no imaginário, nos sonhos e na sensibilidade dos indivíduos.
arte e mercado, como nunca se misturaram tanto, inflando assim o que é a experiência contemporânea do valor estético, né? Desta maneira, tanto o estilo, a beleza, a mobilização dos gostos e das sensibilidades se impõem cada vez mais como imperativos estratégicos das marcas. É um modo de produção estético que define o capitalismo do hiperconsumo. Tudo isso que eu estou abordando com vocês também aqui se reflete na religião. Hoje, no processo crescente do individualismo e se apropriando também da questão do capitalismo estético, a partir dessa sensibilidade dos clientes, né, para a compra de produtos e serviços, observamos que os celulares, os smartphones, os computadores, as redes sociais, as mídias sociais, entre tantas outras, tornaram-se o centro dessas trocas sociais na hipermodernidade. Sendo ocorrências experienciadas na hipermodernidade, e muitas das vezes são que essas tecnologias em redes de informação que intensificam ainda mais esse processo do individualismo. Estamos diante de o quê? De um processo de transformações sociais, interligadas através de uma sociedade em diferentes redes de conexões, difundida pelo mass media e pelo cyberespaço. Nesse slide que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, ele demonstra algumas charges que representam esse processo atual da sociedade moderna, a dependência tecnológica, em transformações também na conjuntura de trocas sociais, na busca pelo eu, na necessidade de exposição midiática, né? A diferença entre o eu real e o eu virtual. E, a partir disso, desses processos, essas novas interações socioculturais, como que a religião, né, ela vai se inserindo nesse processo? Antes de a gente poder prosseguir, nesse slide agora que eu estou apresentando para vocês, eu destaco como que é caracterizada essa era das interações. Aqui eu destaco para vocês, por exemplo, a era 2.0 e a era 3.0. O que seria essa questão de interação? Né? A principal característica desse processo atual que a gente está vivenciando é essa palavra. Ou seja, a era da informação, da tecnologia, das mídias sociais, das redes sociais, uma difusão, né, que cada vez mais aumenta através de mais mídia, através do cyberespaço também. E dentro desse processo, a gente poderia destacar 3 temporalidades. A primeira seria a Web 1.0, aquela web, a gênese da internet, o início de tudo, do MS-DOS, Windows 95. Eu, apesar de tudo, posso dizer que eu vivenciei nessa época, né? Então, eu posso destacar que eu consegui vivenciar, a princípio, esses 2 períodos e o início da ênfase do terceiro agora. O que seria já a Web 2.0, né? Ela permite o surgimento de novas interações entre a máquina e o usuário. Eu destaco como as mídias sociais, as redes sociais. E isso teve aquela gênese, tanto no AOL, no MSN, no ICQ, no bate-papo. Quem é que lembra dessa época, né? Eu pude vivenciar todos esses processos ao longo do tempo. E hoje fomos perpassando também, tanto pelo Orkut, Facebook, o Instagram. Hoje a sensação também é o TikTok, né, com aquela interação imersiva, né? Então, a gente observa que dentro desse processo de transformação, do processo de interação na internet, o desenvolvimento da tecnologia, da nanotecnologia, da robótica, essas novas ações vêm permitindo que o homem venham ter novas práticas sociais, novas práticas culturais e novos acessos também a coisas que, no tempo posterior, eles não tinham acesso. E que eu destaco também a Web 3.0. Essa web é algo que está sendo mais assim, inserido ainda nesse contexto atual, principalmente no Brasil. A gente está muito aquém de alguns países, como o Japão, Coreia do Sul também, com tecnologias de ponta, né? O 5G também. E eles já começam a ser destacados pela questão da internet das coisas, inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, e também essas novas interações. Então, a gente observa que, com o tempo, a sociedade tem perpassado por mudanças, essas mudanças são visíveis, são perceptivas, e, ao mesmo tempo, as religiões, como que elas vão se inserindo dentro desse contexto, né? Passando aqui para o próximo slide, eu destaco para vocês que a religião, frente, né, diante dessas novas frentes e conjunturas sociais, principalmente tecnológicas, né, que propiciam novas interações no coletivo, a religião ela necessita criar novas estratégias para a manutenção de seus territórios. E destaca aqui até mesmo na criação de novos territórios, por exemplo, uma territorialidade religiosa
no cyberespaço e também na sustentação de seus devotos, procurando se inserir nesse novo âmbito para continuar seu crescimento, impedir certa diminuição de seus fiéis e, ao mesmo tempo, permitir a difusão da palavra. No nosso exemplo, a Igreja Católica, nesse processo, nos últimos anos, ela veio a começar a buscar nas mídias e no cyberespaço um novo caminho de evangelização e manutenção territorial, claro. A Igreja Católica, em especial, a gente pode destacar que nessas ações, elas se tornaram necessárias, principalmente com a queda do número de católicos. A gente pode observar nos últimos censos do IBGE, é uma queda que vem se acentuando ao longo do tempo, em torno da última vez, em torno de 60% de católicos que estavam presentes no Brasil, no censo, né? E, principalmente, essa inserção tornou-se necessária para poder, ao mesmo tempo, diminuir um pouco a ida de católicos para outras doutrinas religiosas, sejam as pentecostais e neopentecostais, que, se a gente observar, já tem um processo, um trabalho muito mais imerso, né, nessas novas tecnologias, na difusão pelas redes também. Nesse aspecto, a gente observa que um dos movimentos hoje que mais crescem dentro da Igreja Católica, que é a renovação carismática, ela investe maciçamente nas mídias. Um grande exemplo é a própria comunidade Canção Nova, que foi parte dos meus estudos também durante o doutorado em Cachoeira Paulista, e também o crescimento, né, e difusão de outras redes de comunicação católica também, como a própria TV Canção Nova, a TV Século XXI, a TV Aparecida. Então, quando a gente observa esse processo da pandemia e da necessidade de isolamento social, a gente passa a observar um aumento do processo de intensificação das religiões nesse campo midiático. Ou seja, em momentos de aflições, dúvidas, receios, né, sobre os tempos atuais que estamos vivendo, as transformações sociais, como apresentamos no início da fala, ocorre o quê? Uma nova busca do homem pelo sagrado, pelas práticas sagradas, gerando assim o quê? Um recrudescimento religioso. E como poder, né, ser esse auxílio, né, durante a pandemia? Na intensificação do uso das redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o YouTube, né, com as diversas lives que têm ocorrido, ao vivo, ou vídeos gravados em diferentes credos religiosos. A gente pode observar que, a partir de alguns levantamentos que eu realizei, percebe-se que nos últimos tempos, em práticas também de campos virtuais, é possível verificar que o número de lives religiosas está em constante expansão, com missas e cultos sendo transmitidos online, pelo Instagram também, momentos de oração, de adoração, reza do terço, shows com padre-cantores e, ao mesmo tempo, também religiosos. Claro que eu ressalto que essas ações não ocorrem apenas em relação às doutrinas cristãs, mas em outros também, como de matriz africana. Alguns terreiros de candomblé e umbanda também, que não estão realizando suas práticas religiosas nesse período, né, de maneira pública, eles estão através das redes sociais e aplicativos, como o WhatsApp, né, difundindo mensagens de conforto, de cuidado durante esse processo da pandemia. Um grande exemplo também, para quem quiser ter interesse em pesquisar um pouco mais, é a professora Aurenice de Melo Corrêa, geógrafa, né, ela possui inúmeras pesquisas nesse campo das religiões de matriz africana e tem desenvolvido também ideias nesse contexto pandêmico. Alguns templos budistas também estão realizando alguns estudos voltados para auxílio mútuo, ajuda ao próximo, na busca de superar essas dificuldades geradas pela pandemia. Algumas mesquitas, por exemplo, estão também realizando lives com a difusão da palavra, orações. Inclusive, tiveram que realizar transformações e adaptações durante o período do Ramadã, que é um dos principais pontos altos da religião islâmica, especial de peregrinação. Esses, e entre outros pontos, né, ratificam ainda mais essas novas relações entre o homem, o sagrado, e as diferentes redes de comunicação para a transmissão da fé online, onde se torna possível para o homem religioso experienciar sua fé, transcender e criar, ao mesmo tempo, novas práticas de devoção, até mesmo no campo virtual. Nesse próximo slide que eu passei para vocês agora, aqui só destaca um pouco o contexto, até mesmo das novas peregrinações. A professora Zeni pontuou aqui um pouco antes, né, em relação ao peregrino tradicional, e destacou também em relação ao peregrino pós-moderno,
que ambos podem estar, vivenciar os mesmos lugares, mas, ao mesmo tempo, essas novas dinâmicas socioculturais que vêm perpassando pela sociedade, vêm permitindo com que, através da web, né, como eu destaquei anteriormente, a 2.0 e a tendência do crescimento da web 3.0, é permitir essas maiores interações entre o homem religioso e o sagrado. Então, aqui, quando eu vou destacando esses tipos de peregrinação, inclusive, são as peregrinações que podem ser feitas até mesmo online. Por exemplo, quando você, trazendo um exemplo, a própria Canção Nova, durante os acampamentos de oração. Então, muitos, devido à pandemia, não têm como ir à comunidade, então eles participam de todo o rito, de todo o processo, sejam das missas, sejam de eventos, sejam de momentos de oração, culto e celebração, através das redes e das mídias sociais. E, principalmente, nesse campo, ele está muito mais inserido no contexto da renovação carismática católica. Então, não só esse peregrino pós-moderno, então o hipermoderno, como bem a professora destacou que ele acredita que o sagrado esteja dentro dele, ele também permeia por essas outras e novas tecnologias que vêm permitindo essa nova interação social. Nessa próxima imagem aqui que eu trouxe para vocês, eu estou destacando aqui o contexto, inclusive, do próprio Papa São João Paulo II, isso em 2002, na 36º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que ele já alertava e destacava que qual a importância, né, das mídias para a igreja. Ele destacava que, para a igreja, o novo mundo do espaço cibernético é uma exortação à grande aventura do uso do seu potencial para proclamar a mensagem evangélica. O interessante também, se vocês estão observando a imagem do lado que eu coloquei, ela apresenta duas temporalidades distintas. A primeira é 2005 e a segunda é 2013. A primeira temporalidade de 2005 foi quando tivemos, né, a entrada do Papa Emérito Bento XVI na igreja. E em 2013, já nós temos o processo de entrada do Papa Francisco. A gente percebe que essas duas temporalidades, olha como é que estão os peregrinos, os devotos, que estão em Roma lá participando do culto. Esse culto de ação religiosa em relação ao novo Papa. A gente observa como que as novas tecnologias foram sendo inseridas nesse contexto, né? Hoje em dia a gente praticamente não vive sem um telefone celular. E quando a gente destaca, como é que seria essa difusão católica, né, na hipermodernidade? A primeira, ela poderia ser dividida em duas formas, duas maneiras. A primeira seria através das mídias, a TV, o rádio, a internet, o cyberespaço, os online communities, né? Também incluindo as redes sociais, aplicativos e todos os outros que a gente conhece. E, ao mesmo tempo, também poderia ser através da ótica do mercado. Sim, seguindo a lógica imediato-consumeristas, questão do próprio show, dos eventos musicais, padres, cantores, escritores, livros voltados para esse mercado religioso, principalmente na venda e serviços, né, ao romeiro, ao peregrino, ao devoto. Então, a gente observa muito esse novo processo de interação. E, claro, que isso daqui que eu estou apresentando para vocês é em relação à Igreja Católica, mas isso pode estar adaptado, se percebe também em outros contextos de outras religiões e doutrinas religiosas também. Já aqui nesse slide 15, foi um dos pontos altos também que ocorreu em março, né, em relação à religião na pandemia nesse contexto, é uma imagem do Papa Francisco, em Roma, durante a benção Urbi et Orbi, que seria uma benção para a cidade e ao mundo ao mesmo tempo, e que ela se propagou muito na internet, para a gente observar que simplesmente o Vaticano estava vazio durante esse processo de bênção em relação à questão da pandemia. Então, a gente observa como que as religiões, elas vão se adaptando, elas vão se transformando dentro desses contextos. E aqui para vocês, novamente, eu trago nesse slide a dimensão de análise que a professora Zeni falou anteriormente, por quê? Nessas características das duas categorias de análise, o sagrado e o profano, e frente a essas novas transformações sociais, culturais, que nós vamos observando, né, no nosso cotidiano, no dia a dia, tornou-se possível, dentro dessa teoria criada por ela, né, e publicada em 2003, no Introdução à Geografia Cultural, inserir novos conceitos, novas teorias, novas possibilidades de estudo, como, por exemplo, na dimensão econômica, eu acrescentei a religião, a estética e a arte, ou seja, o mercado da fé, de bens simbólicos religiosos, a lógica midiático-consumerista, na própria questão da dimensão do lugar, né,
a questão da peregrinação tradicional, a peregrinação pós-moderna, como se dá esses novos processos, essas novas relações socioculturais, e também na dimensão política da fé, poder discutir também, trabalhar com a difusão midiática da fé, o cyberespaço e também a hipermodernidade. Aqui para poder fazer a parte final, as considerações finais, eu trouxe aqui para vocês essa imagem, né? Ela reflete essas adaptações frente a essas novas demandas culturais. Logo, a religião, ela se adaptando, se transformando nessas frentes de hipermodernidade, ela estaria on e ligada aos contextos apresentados. E o processo, ao mesmo tempo, de não interação ou inserção nessas novas dinâmicas socioculturais que estamos vivenciando hoje, tornaria uma religião off dessas novas relações. Então, a gente observa que nesse contexto de busca, por não só pela manutenção dos seus territórios físicos, mas também nessa necessidade de entrar e se adentrar no contexto da internet, principalmente quando a gente coloca como base o exemplo do Brasil, que segundo dados do Air Social de 2020, por exemplo, o Brasil está em segundo lugar em número de acesso e em tempo na internet diário. Então, isso observa que o brasileiro está, durante muito tempo, tendo acesso à internet, claro, não a sociedade como um todo, né? Mas, assim, é um povo que está muito inserido nas redes sociais, no telefone. Então, isso cria novas possibilidades de inserção das igrejas nesse contexto para poder gerar e fazer a manutenção desses territórios. E, ao mesmo tempo, eu destaco para vocês que a resposta para essas perguntas, né, que eu venho apresentando para vocês em relação às suas novas práticas, essas novas relações entre o homem religioso, sagrada e tecnologia, as novas conjunturas, né, elas possibilitaram ao homem religioso ter acesso a essas diferentes mídias, que venham possibilitar novas e diferentes maneiras, né, de acesso ao sagrado, gerando, assim, uma novidade frente e também novas possibilidades de análise, pesquisas sobre esse universo novo, em especial para a pesquisa geográfica também. Apoiado nessas novas relações, são construídas novas experiências, novas vivências, ou seja, as religiões se apropriam do novo universo digital e midiático, buscando em si, entre disputas políticas, econômicas e, ao mesmo tempo, do lugar, a manutenção de seus territórios religiosos e fiéis. A vela tornou-se virtual, a missa tornou-se televisiva, e o sagrado se tornou bits virtuais, em um universo de inúmeras devoções. Só para poder finalizar também, eu gostaria de destacar para todos vocês que estão participando aqui, seja pelo ambiente virtual, seja pelo YouTube também, todos aqueles que têm interesse em aprofundar na temática da geografia cultural, na geografia da religião, acessem a revista Espaço Cultura, tá? Só colocando no Google Espaço Cultura que vocês têm acesso à revista. Nesse ano nós estamos comemorando 25 anos de fundação da revista, realizada pela professora Zeni Rosendahl com o professor Roberto Lobato em 1995. Então, são muitos anos, são muitas histórias, praticamente quase 3 décadas de uma revista que é reconhecida internacionalmente pela difusão espacial da cultura e da religião na geografia, né? E, inclusive, nesse segundo semestre, nós teremos uma edição especial comemorativa da revista pelos esses 25 anos. Destaco também que, frente às questões pandêmicas, o Simpósio Internacional sobre Espaço e Cultura teve que ser adiado neste ano, mas iremos fazer um seminário virtual, tá, sobre Espaço e Cultura, que vai ser realizado posteriormente. Assim que tivermos mais informações, a gente destaca para vocês. Não só, claro, também a revista, como vocês também podem ter acesso à coleção de Geografia Cultural. Obrigado. Esperar a Simone voltar. Tem que esperar um tempo da câmera. Muito boa as apresentações. Tanto que eu esqueci aqui de ligar a câmera. Eu falei, não, vou ligar no finalzinho, mas aí esqueci. Fiquei prestando atenção. Como eu já coloquei aqui no chat da nossa sala, já está aberto para perguntas, né? Se inscrevam pelo bate-papo aqui, ou pela pergunta que a gente passa para os convidados. E a gente tem um número considerável de perguntas do pessoal do YouTube.
Todos fãs de carteirinha do IPEC, saudando muito a professora Zenil, o professor Jefferson. E aí eu vou fazer de 2 em 2 perguntas, né? E aí eu peço para as respostas, então, para as discussões, não serem muito longas, para a gente poder dar conta de todas as perguntas. A Carliane Sandes pergunta, se a geografia e religião recai no investigar, existe um impulso religioso que o leva a agir sobre o ambiente de uma maneira, de forma que responde à sua necessidade. Sobre o mundo pós-Covid, qual é o lugar da religião nas dimensões econômica, política e social? E aí eu vou emendar numa outra pergunta para a gente fazer esse bloquinho de 2. O Luiz Felipe Ribeiro, ele pergunta, né? Com o novo normal do mundo pós-Covid, como o novo normal do mundo pós-Covid pode alterar os conceitos de sagrado e profano, visto que a fé será praticada mais ativamente fora da instituição religiosa? Deixo para vocês dois aí. Mas nós temos bastante perguntas aqui. Opa! Boa noite, Carliane. Boa noite, Felipe também, né? Grandes amigos e conhecedores da temática também. A gente pode observar, como até destaquei também, que dentre essas novas dinâmicas socioculturais que a gente está observando, principalmente na internet também, isso já trouxe mudanças. Claro que, posteriormente, essa Covid, né, a gente vai experienciar esse novo normal, como todos estão dizendo. Então, a partir desse novo normal, a gente vai poder observar melhor como que vão se dar essas novas dinâmicas socioculturais, principalmente na religião também. Claro que a gente observa que, dentro dessa pandemia, até mesmo um pouco antes, as religiões elas estão buscando se inserir cada vez mais no cyberespaço para tentar buscar e abarcar esses novos fiéis, novos peregrinos, então realizar a manutenção dos seus territórios. Então, a princípio, até mesmo por novos estudos que eu pretendo fazer e tenho construído também, a gente vai poder observar, sim, novas dinâmicas, mas nós não sabemos ainda como que se darão elas pós esse período da Covid-19. Claro que a gente observa já, por exemplo, que alguns estados têm liberado já o culto nas igrejas, em templos também, claro, com a questão do distanciamento social, e a gente observa que dentro disso ainda, desse novo normal, né, as transmissões continuam sendo, principalmente virtuais, para que um homem religioso ele possa ter esse contato com o sagrado. Claro que aqui, se eu for falar, numa perspectiva até um pouco mais tecnológica, eu, durante muita parte dos meus estudos, eu destacava, por exemplo, que o espaço profano, como a professora Zeniba apontou, destacou nossa vivência aqui nesse espaço virtual, ele não seria o sagrado. Mas desde o momento que você possa criar um processo de integração em que aquelas pessoas, aqueles devotos, uma mesma doutrina religiosa, estejam em conjunto, ainda que em um período virtual, em um processo virtual, eles podem sim criar esse espaço sagrado, até mesmo imaginário, na construção sociocultural deles, através da internet. Então, assim, com certeza, a partir de novos estudos e novas frentes, esse campo é muito vasto na geografia. Professora, você quer acrescentar alguma coisa? Eu quero. Carliane, ela pode responder isso na tese de doutorado dela, né? Ela consegue fazer isso. O Felipe também pode fazer na sua tese de mestrado. Os dois foram meus orientandos, eu estou bem à vontade para responder. E esse novo, ele me incomoda, né? Nova escola, sempre novo, né? Eu me lembro muito quando foi, não é religião, mas quando foi construído a reformar e modernizar ali a Praça Mauá, houve até, não era novo que eles falavam, né? Eles falavam já que ali era o triunfo, o sucesso. Então, eu sou um pouco, né, contra essa palavra novo. Mas como o assunto é religião e é pandemia, a gente tem o Velho Testamento
e o Novo Testamento, né? No Velho Testamento, a peste, a pandemia, o sofrimento era considerado por muito como castigo. No Novo Testamento, já se fala, já se lê a presença de um tempo de cura, de saúde, né? Em que as pessoas são curadas pelos milagres, né? Que Jesus vai e ocorre. Se eu fosse vidente, né, eu poderia afirmar o que vai acontecer. Como eu ainda não cheguei nesse estágio de vidente, eu acho que vai permanecer a mesma coisa. Você só vai ser um pouco mais paciente na sociedade, porque você está confinada, né? Você está enclausurada, né? E talvez você seja também mais solidária, né? Mas eu não sei se vem outras perguntas, que esse novo vida me incomoda, como também me incomoda essa distância social. Não existe distância social. Já se falou bastante aí, é uma distância física, é uma separação física. Nós temos uma grande população que desconhece, nem pode fazer esse distanciamento social. Ela já está distanciada do social há bastante tempo. Então, esses rótulos, novo verão, nova moda, nova isso, eu acho que esse novo não vai surgir assim, não. Esse novo normal, então, eu acho que não vai acontecer. Mas, no próximo seminário que a Simone organizar, a gente vê se aconteceu ou não, né? Tá bem. Simone, você está sem microfone. Eu não estou te ouvindo. Oi? Tem uma certa demora aqui. Mais uma vez, eu faço convite para o pessoal aqui da sala, da webconferência da RNP, que fica um pouco acanhado, né? E aí, eu, por enquanto, estou fazendo as perguntas do YouTube, mas seria interessante a gente intercalar. Então, abro mais uma vez aí para inscrição, para perguntas. Quem estiver realmente acanhado pode escrever a pergunta que a gente lê aqui. Enquanto isso, vou lendo as perguntas do YouTube. E continuando a falar de isolamento, distanciamento social, a Lidiane Andrade faz uma pergunta especificamente para a professora Zeni. Professora Zeni, em relação a este período de isolamento social, como reatualizar o papel das instituições religiosas frente à hierofania? Seria um novo lugar do sagrado? E a Denise, específica para o trabalho do Jefferson, né? De acordo com o seu trabalho, Jefferson, poderíamos estar adentrando na hipermodernidade das religiões de matrizes africanas? As origens de processo se conectam da necessidade de sobrevivência da religião? Eu abro para essas duas respostas e a gente continua depois. Professora Zeni e depois o Jefferson. Tá. Então, Lidiane, é um prazer também responder a você. Eu concordo com você. Seria um novo lugar de hierofania? Sim. Por quê? Por mais que você assista a um ritual, uma missa, um terço, ou uma manifestação islâmica, o seu comportamento diferencia. Você assiste isso, mas de forma que ou você fica numa posição de mais atenta, algumas pessoas que assistem à missa, elas se vestem para assistir à missa. Nós sabemos que colocam água do lado da televisão para a bênção,
colocam velas também na mesa ou em algum lugar seguro. Então, onde houver hierofania, com certeza o comportamento desse devoto vai ser diferenciado frente a esse lugar hierofânico. Tá bem. Oi, boa noite de novo aqui. Então, em relação às questões de religiões de matriz africana, a inserção dela através dos meios de comunicação em redes, para mim é algo ainda incipiente, até porque eu não tenho trabalhos, né, muito conhecimento profundo acerca do tema. Até a professora Áurea, como eu comentei, né, ela tem até uma proposta de trabalho em relação a essas novas dinâmicas. Até porque a própria religião de matriz africana, ela tem uma prática muito mais ligada a uma história oral, né, de vivência no próprio terreiro, de passar as informações de uma geração para outra geração. Então, eu não posso dizer para você, de forma clara, né, como é que poderia se dar esse processo, se poderia ou até, talvez até não, tá ok? Tá aí. Eu vou aproveitar e avisar, já pedi para avisarem diretamente lá no YouTube, que a gente vai fechar a sessão de perguntas, que tem bastante pergunta aqui ainda para ser respondida, senão a gente vai exceder muito aqui o tempo. Uma próxima colocação é do Cristóvão Filho. Ele fala, no contexto da modernidade líquida, como apreender o espaço sagrado em grupos que, durante a pandemia, aderiram práticas religiosas domésticas e abandonaram a instituição religiosa tradicional. E aí ele ainda fala sobre, especialmente para o Jefferson, poderíamos dizer que a fé católica busca uma territorialidade reticular, e aí ele cita o Rasbar, 2004, pela apropriação simbólica de novos espaços sagrados, pela individualidade do homem religioso? Quer começar, professor? Cristóvão, eu acho até que eu sei quem é. Sim, acho que é do Ceará, se eu não me engano. Do Ceará, é isso mesmo. Cristóvão, exatamente, eu posso responder que sim à sua pergunta. Porque há uma flexibilidade muito grande na busca desse sagrado. Quando eu dei o exemplo do estudo individual, o individual é diferente, muito diferente do coletivo. A criação de células religiosas, eu digo células que uma instituição religiosa protestante chama, ela tem ocorrido em bairros em que não há a igreja, nem o templo, nem lugar para construção dessas formas espaciais. Já está povoado, já tem uma densidade, não há como você construir uma igreja. Então, essas células religiosas, elas são feitas em casas, e eu tenho um exemplo de que é feito num clube, né? Então, um grupo religioso protestante aluga um clube Monte Líbano, que é um clube de recreação, e durante um horário fixo, essa célula representa a construção de um espaço sagrado. Quer dizer, fugindo aquele território que é comumente visto ou em sinagoga, ou em mesquita, ou num terreiro, né? Então, acho que é possível, Cristóvão. Até fazendo um adendo que a professora até apontou aqui agora, em relação a essa questão dentro das células de algumas igrejas pentecostais e não pentecostais, inclusive na Igreja Católica também, existem essas experiências, principalmente com os participantes da Renovação Carismática Católica, nessa questão das próprias células, né, serem realizadas para poder difundir a palavra e poder, ao mesmo tempo, atingir um número maior de devotos, até em localidades um pouco mais distantes, do qual, como bem ela apontou, não tem acesso ao sagrado diretamente, seja na igreja, né, seja num templo.
Em relação a essa questão das territorialidades virtuais, tudo está sendo muito recente, está sendo muito novo. E no caso, assim, especial da Igreja Católica, eu falo como próprio exemplo, a comunidade Canção Nova. Então, eu falo aqui, trazendo duas perspectivas. A comunidade física, localizada em Cachoeira Paulista, e, ao mesmo tempo, a comunidade no sentido virtual. Então, o que acontece? A comunidade Canção Nova, ela vai criando toda uma estratégia, toda uma política, toda uma dimensão, ao mesmo tempo econômica também, de construção, sejam de sites, páginas no Facebook, perfis no Instagram, em todas as redes sociais praticamente que nós conhecemos hoje, até o TikTok, por exemplo, né, a Canção Nova ela tem inserida. Então, algo que me chamou muita atenção também nesse processo é que a Canção Nova, especialmente Cachoeira Paulista, é uma cidade que só tem 33 mil habitantes. E dependendo da campanha de oração que ocorre na cidade, ela recebe até 200 mil pessoas. Então, isso gera todo o impacto social, político, cultural ali na cidade. Agora, o que me chamou a atenção, nesse período mesmo de pandemia, era como que a comunidade, e eu mesmo, principalmente a comunidade, né, que ela depende desses encontros de oração, da saída desses peregrinos para a Canção Nova, até mesmo para o consumo dos bens simbólicos religiosos da comunidade também, em seus diversos produtos, ela possui uma soma de renda mensal, né? Ou seja, tudo aquilo que ela recebe de doações dos sócios, seja também, ao mesmo tempo, da venda desses produtos de bens simbólicos religiosos. E uma coisa que me chamou a atenção que, praticamente desde o início da pandemia, a comunidade tem conseguido fechar uns 100% o seu recebimento mensal. Então, é interessante a gente perceber que como que mesmo nesse contexto pandêmico, né, desse distanciamento social que a gente está vivenciando, eles, através da internet, através do cyberespaço, estão conseguindo se difundir pelos meios de comunicação e, ao mesmo tempo, ocasionar a manutenção de seus. Eu falo isso para alguns de milhões de reais mensais, que é aquilo que mais ou menos pode dizer que seria o PIB Canção Nova na venda de produtos, bens e serviços. Então, a gente observa, sim, que essa difusão online, essa criação desses novos territórios, essa preocupação, ao mesmo tempo, da igreja em fazer essa gestão, essa preocupação maior agora, é bem relevante, principalmente para os nossos estudos geográficos e da religião também. Então, nós temos duas perguntas, na verdade, aqui da sala, do Wanderson Cordeiro. Ele pergunta se, com esse avanço da religião no cyberespaço, corre o risco de existir uma ex-Hierópolis. E outra pergunta é sobre as muralhas. Eu queria que você repetisse, porque pipocou aqui. Tudo bem. O Wanderson Cordeiro, ele pergunta se, com esse avanço da religião no cyberespaço, corre o risco de existir uma ex-Hierópolis. E aí ele faz outra pergunta relacionada às muralhas que foram feitas na mentalidade de proteção militar e contra males na antiguidade, na muralha da China, né? E aí ele gostaria de saber sobre essa questão dessa mentalidade de construção das muralhas da China, sobre proteção e proteção contra males também. Em relação a essa questão das hierópolis, gostaria só de pontuar que uma hierópolis é uma hierópolis, ela vai ser uma hierópolis sempre. Claro que, dependendo do contexto social ou qualquer outra mudança que a gente pode vivenciar no futuro, que a gente não sabe, a cidade pode até permear por funções econômicas distintas. Agora, creio que, por exemplo, pode acontecer também entrar um processo de declínio. Né? Por exemplo, eu lembro que a própria pesquisa da professora Zenin, quando ela fala na tese de doutorado dela sobre a Hierópolis de Porto das Caixas, com a manifestação hierofânica que ocorreu, a gente observou uma intensificação no número de peregrinos para a cidade de Porto das Caixas, na localidade de Itaboraí. E, com o passar do tempo, esse processo foi entrando em declínio. Até mesmo a cidade foi ganhando novas funções econômicas, mas em si, esse sagrado, esse contexto da Hierópolis continua existindo. E principalmente agora também no sentido dessa maior inserção e difusão da fé através dos meios de comunicação, que inclusive você hoje pode fazer uma peregrinação em uma Hierópolis de maneira virtual,
né, seja em Fátima, seja em Aparecida também, isso vai criando novas formas, né, e métodos de você poder vivenciar a experiência sagrada. Agora, claro, só o tempo poderá dizer, né, quais serão essas mudanças mais profundas ou não no lugar. Nós temos um doutorando, o Ivo, ele está mostrando uma nova função, né, na cidade de Aparecida. Quando ele for defender, eu convido todo mundo para ir ver essas novas funções, né? Não posso falar agora, é proibido. E eu não sei se ele está, quando ele fala ex-hierofânicas, não é? Ex-Hierópolis, que ele está falando. A ex-Hierópolis. É que eu me lembrei de que, em alguns lugares, há uma refuncionalização de igrejas, né? Então, são igrejas que vamos supor, ela retira os bens simbólicos religiosos que formavam o ritual do sagrado, levam ou para um colégio, ou para a própria ordem que explora o lugar, e ali, sem a ausência dos bens simbólicos usados nos rituais para consagração do espaço, existe uma outra função. Então, conhecimento de algumas igrejas que vieram a ser restaurantes, algumas estão como turismo. Pubs também. Hein? Algumas vieram pubs também na Inglaterra. Então, não sei se eu respondi ao que ele deseja, né? Quando ele falou, mas o que o Jefferson respondeu está certíssimo. Até só para poder finalizar essa questão do Wanderson, por exemplo, quando a gente observa no contexto europeu, muitos estudiosos de literatura, também de pesquisadores da Europa, destacam a questão do processo de secularização. Então, ocorre em muitos casos, né, como a professora Zeni falou, da retirada desses bens simbólicos religiosos, e a ressignificação daquele lugar, em uma nova conjuntura econômica. A gente observa também que a igreja, nesse contexto, ela vai sempre permeando por inúmeras transformações. Hoje, por exemplo, o Brasil, ele é o celeiro mundial da renovação carismática católica. O que seria essa renovação? O principal objetivo deles é trazer um contexto mais tradicional daquilo que a igreja vivenciava em tempos atrás. Então, a gente observa que comunidades católicas, né, como a Canção Nova, comunidade Shalom, eles têm realizado os processos de transnacionalização dessas práticas religiosas do catolicismo inseridos na renovação carismáticas para esses outros países, como, por exemplo, na própria Europa, também em Portugal, na Inglaterra, na França. Então, a gente observa que, na medida que alguns cantos, alguns processos, ocorre esse processo de secularização, existem também processos de contra-secularização que correm contra esse fluxo aí que a professora Zeni destacou. Então, dando prosseguimento, vou voltar lá para as perguntas do YouTube. O Flaviano Reis, ele pergunta para o Jefferson: poderíamos pensar o futuro homem religioso não tão presente no espaço físico e sagrado, justamente por essas novas possibilidades digitais? Eli Ferreira pergunta: como podemos analisar a aproximação de emissoras de rádio e TVs católicos com o atual governo, buscando apoio financeiro, etc., e, em troca, divulgar as boas notícias do governo? Em relação à pergunta que o Flaviano falou, durante a minha tese de doutorado, né, e as pesquisas que eu realizei, não somente na busca do lugar, do trabalho de campo, e também nas pesquisas virtuais, ocorre o seguinte: observa um processo, uma intensificação dos devotos, dos peregrinos, né, dos homens religiosos dentro desse contexto da modernidade, a partir dos aplicativos,
E tudo que é aplicativo assim, que a gente possa imaginar hoje, dentro de religiões, estão acontecendo. Por exemplo, na Igreja Católica mesmo tem um aplicativo americano de confissão online. Então, você pode, através daquele aplicativo, falar com o padre que está na igreja, né, fazer o seu processo me fugiu a palavra. Perdão pelos seus pecados, né, de confissão, sendo que, ainda que possa existir toda uma prática virtual na internet, o homem religioso ainda tem a necessidade de ir ao lugar físico, na igreja. Então, independente, por exemplo, nesse aplicativo, ele pode fazer os iniciais desse processo de confissão, por exemplo, o recebimento do ato em si, ele só vai obter na igreja. Claro que a gente observa que nesse período de pandemia agora está ficando dificultoso para você vivenciar de forma prática no lugar determinados ritos, o que tem favorecido essa dimensão espacial pelo ciberespaço, né? Só que, com o tempo, a gente pode observar como é que serão essas mudanças. Mas ainda o locus da epifania, o ponto fixo, o lugar concreto, físico, ainda é o de maior importância. E da pergunta da nossa amiga, então, aí também, que ela falou, que foi bem interessante também, eu vi na mídia bate-papos, né, com sociólogos também, comunicadores religiosos, inclusive, falando sobre essa perspectiva de auxílio, que ficou até um pouco confuso, né? Eu vi até algumas perguntas de algumas, por exemplo, TVs religiosas, como do padre Reginaldo Manzotti, destacando que o contexto que ia ser conversado ia ser falado de uma maneira, depois foi realizado de outra. Então, assim, eu não tenho muita profundidade ao certo de como estão essas relações. Assim, por exemplo, no contexto que eu digo da Canção Nova, como exemplo, eles não se apropriam, não divulgam nenhuma informação midiática exterior dentro da comunidade da televisão, tanto que eles não possuem comerciais. Claro, sim, que a gente sabe, né, que existem alguns adeptos da renovação carismática que são pró-governo, e como também existe também aqueles que são contra o governo. Então, essa dialética, né, ela é muito fluida e complexa nesse esquema. Eu espero, claro, que isso não venha se ratificar, né, claro. Professora? Bom, Ferreira, eu estou acompanhando essa situação, né, de alguns padres, né, que foram pedir auxílio ao governo atual. Eu tenho acompanhado, primeiro, porque é uma dimensão política, e me interessa muito essa dimensão política. Eu posso até afirmar que devemos continuar a assistir essa novela, porque a CNBB já fez um manifesto em que ela avisa que não tem nenhuma criação, nem partiu dela, e nem foi conhecimento dela de que esses padres iriam pedir... Esse auxílio ao governo. Esse auxílio. Essa situação do governo, que a gente sabe também que tem um fator religioso aí importante, né? E foi possível, mais uma vez eu vou citar o Ivo, que ele está documentando exatamente essa busca do sagrado pelo grupo do PT, que foi a Aparecida, e tem todos os relatos feitos, como também o próprio presidente foi a Aparecida, né? Então, essa dimensão política que está acontecendo agora me deixa bastante satisfeita, porque eu estava certa quando disse que o sagrado tem a sua dimensão política. Por outro lado, eu também estou acompanhando. Eu sei que a CNBB é o órgão mais importante, mas é possível que haja racha. Eu vou aguardar para ver como é que fica. Ferreira, é isso aí. É a dimensão política clara num contexto em que as que pediram recurso são aquelas que não estão classificadas, como o Gerson falou, que mantiveram os seus dízimos e a sua receita, né?
mas ainda isso aí deve ter menos de um mês. Eu estou acompanhando e Ferreira pode anotar aí o meu e-mail, que depois a gente conversa. Ótimo. Então, para finalizar o último bloco de perguntas, nós temos mais 3 perguntas. A primeira é do Rafael Lima. Neste contexto de Covid-19, lembrei-me da obra de Foucault, Paisagens do Medo. Quais os principais elementos nesta ressignificação dos ritos relacionados ao discurso do medo que a religião se propaga? A outra pergunta é do Jackson Souza dos Santos. Com a hipermodernidade, é possível dizer que a cultura tradicional de frequentar fisicamente os centros religiosos, católicos ou africanos, para demonstrar a fé, está chegando ao fim? E aí, para finalizar, a pergunta de Ivair Gomes. O cyberespaço ressignificará o conceito de lugar? Eu vou começar porque só tem uma para mim, o resto é tudo ciberespaço. Eu acho que eu devo responder essa paisagem do medo, né? Baseado na... Hein? Do Rafael Lima. Isso, do Rafael Lima, baseado na ideia de Foucault. Eu gostei dessa pergunta, vou te explicar por quê. Porque o que eu quero mostrar nesse seminário que a gente fez, é que o homem que tem fé, ele não tem medo. Aquele medo que o Foucault falou, como também tem o escapismo do Foucault, você tende a sair desse espaço do medo, dessa paisagem do medo. Agora, uma vírgula. O medo é individual. É o ser que vivencia no espaço o medo. Mas nem todos que estão naquele espaço vivenciam o medo. E, com certeza, o homem que tem fé, ele não tem medo. Terminei. Dando continuidade, então, às perguntas. Obrigado aí, galera, pelas perguntas. Eu acho que esse tema é muito interessante, bem relevante também academicamente, principalmente na geografia, esse contexto das redes. O que acontece? Como até a gente veio destacando anteriormente, eu não posso nem colocar em pauta como se daria esse processo nas religiões de matriz africana, até porque eu não tenho estudo, né, em relação às religiões de matriz africana. Claro que a gente observa, e novamente eu dou o exemplo da própria Canção Nova, e o que ocorre também em algumas outras doutrinas religiosas, é que a inserção midiática, né, e essas práticas no cyberespaço, elas deram mais chances e oportunidades a esse homem religioso vivenciar ou não aquele espaço em um determinado período durante do ano, né, o mês, o dia, ou seja, aquilo que a gente estava falando sobre o cotidiano, o extra-cotidiano. E eu vejo que isso também está muito ligado à questão do portador do carisma, né, porque isso tem uma influência muito direta também nessa ida ao lugar. Né? Quando eu falo isso, dando exemplo de Cachoeira Paulista, quando o padre Fábio de Mello, né, o padre popstar da atualidade, ele vai fazer um evento na Canção Nova em final do ano, em dezembro, por exemplo, no Osana Brasil, dependendo do acampamento, consegue ter uma convergência de peregrinos na cidade de Cachoeira Paulista de 150 a 200 mil pessoas. Agora que um acampamento, por exemplo, que possa ser um outro agente religioso mudado, às vezes vai ser em torno de 10 mil pessoas. Claro que isso não está destacando que aquele evento seja de qualidade, né, ou de práticas religiosas inferiores ao que o padre Fábio de Mello estava participando. Mas é interessante observar como que o carisma, principalmente essa pessoa que tem esse carisma, ele é capaz de fazer
essa convergência de peregrinos ao lugar. E, por exemplo, então, como hoje em dia você tem essa possibilidade de ter acesso à missa, à reza do terço, né, aos acampamentos de oração, através do telefone celular, através da televisão, em qualquer outro meio tecnológico, o peregrino hoje ele sente, se pode dizer assim, à vontade em destacar, por exemplo, esse acampamento é interessante, mas eu prefiro ainda ir no acampamento de final do ano do Padre Fábio de Mello. Então ele vai assistir, vai participar, vai ter a experiência religiosa dele, a sua transcendência com o sagrado de maneira virtual. Mas ainda assim, o lugar sagrado, né, por exemplo, a busca de você ir numa igreja, creio que isso com certeza não vem a perder a importância. Claro que sim, novas adaptações frente a essas novas mudanças, esses novos contextos, né, que a gente só verá daqui a algum tempo, né, com esse processo de findar, né, pós-pandemia da Covid-19. Eu queria completar, Simone, sugerir ao que citou o Ifutuan, que tem um artigo excelente do Ifutuan, que é a construção do espaço sagrado. Então, sugerir para a leitura. Oi? Estou falando para o Rafael Lima, que foi quem perguntou, segue a indicação aí de referência. Vou até passar a referência depois para ele, eu tenho um contato dele também. Né, Rafa? Simone, até antes de você finalizar, eu só gostaria de lembrar também a galera que depois acompanhem a nossa página do Facebook do NEPEC, tá? Que a gente vai divulgar depois o evento que vai ocorrer também com a professora Zeni Rosendal, lá na faculdade, na Universidade Estadual da UEMA, com o professor José Arilson, né, na organização, e que vai ser uma live também. Então, será na próxima semana. Então, fiquem de olho na página do NEPEC, que a gente vai fazer essa divulgação. Eu também queria. Eu também queria. Então, agora que nós finalizamos o último... Não, eu quero fazer... Antes de finalizar, eu queria... Posso falar? Pode falar. Então, antes de terminar, eu queria agradecer, né, a Regina, o Oscar, né, avisar também do simpósio que a Mariana Lamego está organizando, a nova coordenadora do NEPEC, e os 25 anos da revista também, dizer da minha alegria, né, de ter criado uma revista que até a primeira... É bom que a pessoa saiba, né, que a primeira revista ela foi feita na impressora do NEPEC, né? E eu fui bastante adora, fui mostrar os meus códigos, olha a revista, não sei o quê. E aí a turma, uma amiga falou, Zeni, isso parece um gibi, isso não é uma revista. Então, eu costumo brincar, e Mariana também gosta da brincadeira, que são 25 anos do nascimento do Gibi, que virou uma revista internacional conceituada, que está agora com a responsabilidade da Mariana, do André e do Jefferson. Eu sou apenas leitora disso aí. Já terminei. Gostaria também de agradecer a todos também. Muito obrigado, Regina, ao Oscar também pela atenção, a Mariana também pelos auxílios prontos que ela sempre costuma me dar, ao André Novaes também, e a todos vocês que participaram aqui conosco. Qualquer outra dúvida, qualquer sugestão também podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que está disponibilizado aqui na apresentação. E, quem sabe, até uma próxima live. Beleza. Eu agradeço aos professores, aos Jefferson, à professora Geni. Foi uma ótima conversa. Estamos finalizando, né, muitas perguntas, mas tentamos atender a maioria delas, pelo menos até o limite que foram enviadas, né, o limite de tempo. Agradeço a participação de todos aqui na sala, todos no YouTube, a ajuda do Leonardo lá no YouTube, iniciando e repassando as informações. E abro para uma despedida do professor Jefferson e da professora Zeni.
E logo após, o Oscar está liberado para finalizar lá a transmissão pelo YouTube. Parabéns. Um grande abraço aí para o Bretas também, Léo. Um grande abraço, cara. Ele sempre ali auxiliando todo mundo lá no GEOG, né? Gente, então é um prazer, novamente, agradeço. É importante dizer que a nossa ciência está viva, independente desse contexto conturbado que nós estamos vivenciando hoje aqui no Brasil, que a gente sabe que está difícil, mas a ciência, a geografia está viva, está em toda parte, realizando pesquisas e fazendo diversos trabalhos maravilhosos. Então, foi um prazer poder estar aqui com vocês. Eu também queria agradecer e mandar um recado especial para a graduação da UERJ, porque eu fiz graduação na UERJ e sou ex-aluna da UERJ, né? E avisar esses alunos da graduação que eles fizeram uma boa escolha. A UERJ é a melhor na geografia. Então, parabéns para quem escolheu a UERJ e está cursando a UERJ. Boa noite. Boa noite. Como último recado, eu vou relembrar que toda quinta-feira estamos aqui participando de seminários virtuais, com várias temáticas, e convidar para a semana que vem, a gente vai falar sobre vulnerabilidade ambiental nas áreas do entorno das unidades de conservação no município do Rio de Janeiro, com a participação do Jefferson Pereira, pesquisador da Fiocruz, das professoras Marta Ribeiro e Vivian Castilho, do Departamento de Geografia Física da UERJ. Mais uma vez, obrigada, boa noite. Estamos encerrando e esperamos vê-los na semana que vem. Tchau, gente.